Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Quero, neste exato momento, trazer uma rápida palavra para o teu coração. Meus irmãos em Cristo Jesus, olhando nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, Se você tem uma Bíblia em casa, se você abrir a tua Bíblia, neste exato momento, lá em Filipenses, capítulo 2, glória a Jesus. Filipenses, capítulo 2, e versículo de número 5, diz aqui: tenham entre vocês, olha só, que é Paulo que fala, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, Aí diz aqui: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus. Queridos, que a carta de Paulo a Filipenses, é um livro muito profundo, essa carta de Paulo, livro de Filipenses, Queridos, o apóstolo Paulo, ele mostra aqui de fato, que Deus exaltou Jesus. Se Deus, o texto mostra, o apóstolo Paulo, que Deus o exaltou, é porque um dia ele foi humilhado. Porque a gente conhece a Bíblia Sagrada e a gente vê, nas Sagradas Escrituras, que Jesus sofreu, padeceu, Jesus, ele deixou seu trono de glória, como diz Paulo, e ele se fez um homem, figura humana, habitou em nosso meio, Os irmãos já conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, e sabe que Jesus viveu aqui na terra como um ser humano, humano. Ele sentiu as necessidades físicas, sentiu sede, fome, e por fim Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores, E Jesus, ele foi crucificado, ele padeceu, ele sofreu, teve um momento grandioso no seu ministério de milagres, de maravilhas, mas agora Jesus, ele sofreu, ele padeceu, foi escarnecido, foi cuspido, foi chicoteado, foi zombado.
Jesus, meus irmãos, ele foi crucificado, né? Então Paulo diz que ele a si mesmo se humilhou, né? Tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus, ele se encontrava nas mãos dos pecadores e em nenhum momento ele resistiu à prisão. Em nenhum momento Jesus, né, em nenhum momento houve resistência da parte de Cristo de passar por tudo que ele passou. Mas Jesus, de acordo com as Escrituras, ele se encontrava ali, ele sofreu, ele teve essa morte agonizante, né? Morte de cruz. Passou por tudo isso, né? Passou por tudo isso, pela crucificação, exatamente mostrando o seu amor por nós, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque, na verdade, meus irmãos, é uma prova de amor, né? E ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, diz o apóstolo Paulo. Esse Cristo, que Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente, que ele deu o nome que está acima de todos os nomes, e que através deste nome todo o joelho venha se encurvar, se dobrar, nos céus, anjos, seres angelicais, na terra, os reis, né? Os homens que têm aí poder aquisitivo, os poderosos do petróleo, né? Das grandes indústrias, né? Do aço, do ferro, das grandes multinacionais, os ricos, poderosos aqui da terra, os reis, os tiranos, ditadores, né? Todos vão se encurvar diante do nome de Jesus naquele dia, né? E também, né, todo joelho vai se dobrar, se encurvar, né, debaixo da terra. Debaixo da terra. Mas quem há de se encurvar, né, debaixo da terra? Já dá para a gente entender, né, meus irmãos? Então Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, e que toda língua confessará que Ele é Deus, e Ele é Jesus, o Senhor, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Então, senhoras e senhores, eu vejo aqui que Deus o exaltou. Deus o exaltou porque um dia ele foi humilhado. Um dia ele foi humilhado. Mas hoje ele está sentado à direita do Pai. Todo poder, toda glória. Ele é soberano para sempre. Tem todo o poder, né? Esse é Cristo, que lá em Apocalipse diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Aqui está falando de autoridade, né? Que ele é poderoso, todo poderoso, louvado seja Deus. Então, senhoras e senhores, todo joelho, né? E o que me chama a atenção é esses que vão se dobrar diante dele, debaixo da terra, né? Debaixo da terra, né, só pode ser, né, no lugar chamado Hades, mundo dos mortos, os espíritos, almas de pessoas que deixam esta vida, que morreram no pecado, né, e se encontra nesse lugar, né, de tormento, Hades,
e também demônios, né, que se encontram nesse mundo espiritual, esse lugar espiritual tenebroso, lugar de sofrimento. É assim que a Bíblia relata. Então, todo joelho debaixo da terra, né, todo joelho debaixo da terra, a Bíblia diz que todo joelho se encurvará, né, debaixo da terra. Então é exatamente esse lugar, Hades, porque, né, lá em Provérbios capítulo 24, versículo 15, né, a Bíblia diz que para o entendido o céu fica em cima, né, para se desviar do inferno que fica embaixo. Está lá, Provérbios capítulo 15, versículo número 24, se eu não me engano, né? Então, meus irmãos, o inferno é embaixo. Nós não sabemos por certo, né, em qual região aqui embaixo da terra, mas é um lugar espiritual, um lugar, né, que a Bíblia chama de partes inferiores, é embaixo, as partes inferiores. E a gente olha nas Escrituras que Cristo, quando ele morreu, os 3 dias que Jesus ficou o seu corpo no sepulcro, o seu espírito, né? O espírito não morre, é imortal, a alma não morre, é imortal. O seu espírito, né? Jesus foi até o Hades. Se você olhar em 1 Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 19, versículo número 18 e 19 diz aqui, né? Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, tanto do justo como pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Aí Pedro diz aqui, morto sim na carne, ou seja, morto sim na carne, o corpo dele, né? Cristo morreu. Mas aqui diz, mas vivificado no Espírito, ou seja, em Espírito, quer dizer que ele em Espírito, né, não morre, é imortal, né? Aí diz aqui, no qual também foi e pregou, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui é onde a gente subentende-se, né, que ele desceu a essas partes inferiores, que é o Hades, né, e pregou para os espíritos em prisão, desde o tempo, né, dos tempos antigos, né, da descendência de Caim que matou Abel, daquela geração corrompida de Noé, né, de todos os tempos, até no tempo de Jesus, há 2.000 anos atrás. Jesus foi lá neste lugar e pregou para esses espíritos que estavam em prisão, né, e Jesus proclamou a sua vitória. Jesus pregou lá dizendo que não restava mais salvação para eles e que não restava mais salvação porque eles rejeitaram Deus, o Criador, viveram uma vida de pecado, rejeitaram a promessa do Messias, e não restava mais salvação para eles. Então Jesus desceu a esse lugar, morto na carne, ou seja, seu corpo lá na sepultura, mas vivificado no Espírito, ou seja, Espírito que não morre, desceu esse lugar e pregou, né, para os espíritos desobedientes e que não restava mais salvação para eles. É bem verdade isso, que se você abrir a tua Bíblia,
né? A palavra do Senhor, lá no livro de Efésios, né? O apóstolo Paulo, ele fala, meus irmãos, né? Louvado seja Deus, no capítulo 4, né? Versículo de número 9. Paulo diz que, olha o que é que Paulo se expressa aqui. Ora, o que quer dizer ele subiu? Ó, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Olha só. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres e etc. O apóstolo Paulo aqui diz, né, que ele desceu, né, diz que ele desceu, né, havia descido até as regiões inferiores da terra, né? Ou seja, ele desceu às partes inferiores da terra, que é esse lugar, tormento, onde se encontra espíritos aprisionados até hoje, de pessoas que morrem no pecado, na desobediência. E lá ele pregou, né, dizendo que não há mais salvação para eles. E aí Jesus subiu, né? O mesmo que desceu essas partes inferiores, diz o apóstolo Paulo, ele subiu, ou seja, né, ele ressuscitou ao terceiro dia. Depois que ele foi lá, proclamou a vitória, estava ali o Cristo, o Messias prometido, Salvador do mundo, então ele subiu, né? Ele subiu, ou seja, ele ressuscitou, concedeu dons aos homens, de pastores, profetas, evangelistas, etc. E depois Jesus ficou, né, durante aí tantos dias ainda na terra, e depois ele subiu aos céus. Definitivamente ele subiu aos céus, ressuscitou e subiu aos céus. Então aqui é indiscutível, né, que de fato Jesus foi e pregou neste lugar. Logo porque o próprio Cristo, ele fala acerca do rico e do Lázaro, do rico, né, que esbanjava, e ele esbanjava, né, na ganância, na avareza, no pecado, ele morreu, né, e esse rico, ele foi sepultado, né, o seu corpo, mas porém o seu espírito estava lá no Hades, em tormento. É Bíblia, né? E o Lázaro, ele morreu, né, foi sepultado, o seu corpo, mas o seu espírito foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso. Então é Bíblia. Então Jesus, ele, né, quando ele sai das partes inferiores, Jesus ele foi até o paraíso, né? Porque entre o Hades e o paraíso havia um abismo que fazia separação. Então Jesus ele transladou os salvos, né, no paraíso, e levou estes salvos abaixo do trono de Deus, para estar mais perto do Senhor Deus. Glória a Jesus. Exatamente o que o apóstolo Paulo diz, né? E a Bíblia diz que ele viu o paraíso, né? O terceiro céu, o paraíso, era algo inefável, não tinha palavras para se expressar. Quando ele viu o paraíso, né? O apóstolo Paulo, né? Então este paraíso, né, se encontra agora abaixo do trono de Deus, né? É algo tremendo. Então, meus irmãos,
né? Eu vejo que todo joelho vai se dobrar. Deus o exaltou soberanamente, pelo qual todo joelho vai se dobrar, né? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai confessar que Ele é Jesus para a glória de Deus, que Ele é Deus para sempre. Então, senhoras e senhores, esta palavra de Deus, né, para o teu coração é que Deus o exaltou. Se Deus exaltou Jesus, porque um dia ele foi humilhado. Quero te dizer também, né, que o Senhor vai te exaltar. Né? Nós somos criticados, zombados, né? Um dia ele vai te exaltar. Né? Muitas pessoas vão olhar para você, né? Vai ver você, né? Uma pessoa próspera. Deus vai te abençoar financeiramente, né? Se você, né, não tem uma casa, né, você vai passar a ter uma casa, Deus vai te dar um imóvel. Se você não tem, né, uma condução, um veículo, Deus vai te dar. Se você está desempregado, Deus vai abrir uma porta. Deus vai te exaltar. Muitas pessoas vão ver o milagre de Deus na tua vida, né? Se muitas pessoas te criticam, zombam de você porque você se encontra numa situação difícil, de escassez, Deus vai te exaltar. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai te abençoar financeiramente, né? Você vai conseguir, você vai vencer, você é um vencedor no nome de Jesus. E a exaltação final de Deus em nossas vidas vai ser, meu irmão, um grande dia do arrebatamento. Quando o Senhor vier buscar o seu povo, né? Vai ser o dia de exaltação. Né? Os que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar no corpo glorificado, no corpo transformado, incorruptível, imortal, exaltação. Nós, da mesma forma, teremos um corpo transformado, imortal, incorruptível, exaltação. Deus vai te exaltar. Deus vai nos exaltar, meus irmãos, naquele grande dia. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero te dizer que Deus já está trabalhando na tua vida. Os humilhados serão exaltados. Deus vai abençoar a tua vida financeira. Deus vai abrir portas. Você vai ver a prosperidade de Deus na tua vida. E muitas pessoas, né, vão presenciar, né, que há um Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém.